Boa noite, senhores alunos. Nesta videoaula, nós vamos estudar a equação da reta. Nós vamos ver a equação geral da reta, a equação reduzida e como construir uma reta a partir de dois pontos. Espero que os senhores gostem desta videoaula, que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Apresentando a reta. A reta é formada por um alinhamento de infinitos pontos. Ou seja, por definição, uma reta tem infinitos pontos. Aí tem um exemplo de uma reta, chamei de reta R. A equação geral da reta no plano é ax mais by mais c igual a zero. Esta é a equação geral da reta. Vamos tentar conhecer uma reta no plano e os detalhes e as particularidades que nela contém. Seja aqui um plano cartesiano, tem um eixo x e um y, e ali a gente marca dois pontos, um ponto A e um ponto B, que é a condição mínima necessária para a existência de uma reta, onde A e B não pode ser zero. Senão, a equação não vai existir. Para encontrar a equação da reta, é preciso de dois pontos, já falei. Alfa é o ângulo que a reta R ali no gráfico faz com o eixo dos x. A equação reduzida da reta é na forma y igual a x mais b. Agora a gente vai tentar, no próximo slide, identificar quem é SA, quem é SB, e vamos caminhando para conhecer melhor a reta. Olha lá, a equação reduzida da reta, como falei no slide anterior, y é igual a ax mais b. A é a inclinação da reta tangente. O A é dado por ΔY sobre ΔX. E A é a tangente de alfa. Olha lá, a setinha mostrando o alfa é o ângulo. A é a tangente de alfa. As duas setinhas menores estão mostrando o ponto A e o ponto B. Então, o que a gente faz? O A para ser calculado é ΔY. ΔY é o Y de um ponto subtraído do Y de outro ponto, dividido pelo X de um ponto, subtraído pelo X do outro ponto. Quando você for calcular o A, não importa se você está pegando o primeiro ponto, o ponto A, ou o ponto B. Se você começar a calcular o ΔY pelo ponto B, você tem que iniciar o cálculo do ΔX também pelo ponto B. Sempre pode ser por qualquer ponto, meus senhores. Mas quando você iniciar por um ponto, todos os cálculos têm que iniciar pelo mesmo ponto. Aí vocês ficam à vontade nas suas escolhas. Caminhamos agora para discutir uma solução. Não esqueçam. Y igual a x mais b, equação reduzida. O A é a tangente de alfa. Alfa é o ângulo de inclinação da reta com o eixo dos x. Para calcular o A, basta fazer ΔY sobre ΔX. ΔY é y1 menos y2. ΔX é x1 menos x2. Olha, y igual a x mais b, equação reduzida da reta, intercepta o eixo do y no ponto 0b. Naquele lá, a seta está mostrando. O B, que está ali na forma, é onde a reta vai cortar o eixo dos y. Pode ser no negativo ou no positivo. Vai depender do valor que ele for, tá certo? A é coeficiente angular. B é coeficiente linear.
o A só poderia ser angular, porque no slide anterior nós vimos que A é igual a tangente de alfa. Então, alfa é ângulo, A é coeficiente angular. B é coeficiente linear, porque é onde corta o eixo dos y. Essa informação é muito tranquila. Agora vamos aprender a calcular a equação de uma reta a partir de 2 pontos, meus senhores. São vários passos. Então vamos ver com calma cada um deles. Eu vou explicar tudo. Olha, está aí um exercício. Encontre a equação da reta no gráfico. Olha, senhores, primeira coisa que a gente tem que olhar no gráfico. Lá tem uma reta, tudo bem. Aí, galera, é como disse lá na equação do segundo grau, achar os caras. É achar os pontos. Né? Continuo falando, não sou o Roberto Carlos, mas a gente vai achar os caras. Olha lá. Achar o ponto A e o B. O ponto A. O ponto A é aquele pontinho que está ali, ó. Está escrito A nele. Onde x vale 2. Então, no lugar de x, ali no ponto, eu escrevi 2. A, parênteses, no lugar do x, coloquei 2. Vírgula. O outro ponto, que é o y, é o que está escrito lá no y. O valor 1. Então, o ponto A é x2, y1. Vamos achar o B? Até escrevi de branco lá, para ficar bem destacado. Olha lá, o B. Quanto que vale o x do B? Ah, vale 5, está lá no gráfico, olha lá. Então, se vale 5, no lugar do x, eu vou colocar 5. Quanto que vale o y do B? Vamos lá? Ah lá, o y do B vale 7. Então, no lugar do B, eu vou colocar o 7. Então, temos o ponto A, 2, x2, y1, e o ponto B, x5, y7. Agora, o próximo passo, senhores alunos, é calcular o coeficiente angular, ou seja, o A. O A, nós não vimos no slide anterior, a fórmula está até aqui, é ΔY sobre ΔX. Então, é y1 menos y2. Então, eu vou escolher o ponto B para começar nele. Então, eu vou pegar, primeiro, o y de B. Quanto que é o y de B? 7. Menos o y do A. Quanto é o y do A? 1, está lá. Agora, eu comecei pelo B, não foi? No denominador, eu vou pegar o x de B primeiro. Quanto que é o x de B? 5. Subtraído do x do A. 7 menos 1 dá o valor de 6. 5 menos 2 dá o valor de 3. E se alguém perguntar para vocês quanto que é 6 dividido por 3, vocês vão responder 2. Então, nós achamos que o valor do nosso coeficiente angular, o A, é igual a 2. Olha, já estamos com um bom passo para poder começar a achar a equação daquela reta. Nós já temos o valor de A. Precisamos agora de encontrar o valor de B. Olha, para calcular o valor de B, já tendo o A calculado no slide anterior, basta escolher qualquer ponto. Os senhores podem escolher tanto o ponto A como o ponto B. Galera, eu escolhi o ponto A porque ele tem um valor menor, 2 e 1. Mas você poderia escolher o B também, você vai chegar na mesma resposta, tá bom? Então, vamos escolher o ponto A. Então, no ponto A, eu vou usar ele para calcular o B. Como? Eu vou pegar todo o ponto A e substituir na fórmula reduzida. A fórmula reduzida não é y igual a x mais b? Está até de verde aí no slide. Então, no lugar de y, eu vou escrever o valor de y do ponto. Qual que é? O ponto não é 2 e 1, então o valor de y é 1, igual. No lugar de A, eu vou calcular o valor que nós encontramos no slide anterior. Está até escrito lá em cima, no cantinho de verde, até grande lá. O valor do A é 2. Então, no lugar de A, eu coloquei 2. Aí, multiplicado pelo valor de B, não, pelo valor de x, o x é 2, mais B, que é o que nós estamos querendo. Então, vamos repetir? No lugar de y, eu coloquei o valor do ponto. O y no ponto vale 1, igual a 2, que é o valor de A, está lá na fórmula. No lugar de x escrito de preto, eu coloquei 2, que é o valor dele no ponto, mais o B, que é o que eu quero encontrar.
Fazendo as contas, 1 é igual a 4 mais B. Como o 4 está de cá somando, vai para lá subtraindo. B é igual a 1 menos 4. 1 menos 4, senhores, dá um valor de menos 3. Agora, é só... Eu tenho tudo agora para ter a equação reduzida da reta. Olha só. Y é igual a AX. Quanto que é o A? 2, calculando. Menos B, quanto que é o B? Menos 3, que acabamos de achar. Aí estamos aí diante da equação reduzida da reta. E se alguém perguntar para os senhores qual que é a equação geral da reta? Vamos ver qual que é a equação geral da reta? Como é fácil de fazer? É simples, senhores. Basta você pegar a equação reduzida e igualar a zero. Nós vamos passar o y para o outro lado, igualar a zero, 2x menos 3, o y está cá somando, vai para lá, subtraindo, 2x menos 3 menos y igual a zero. A gente poderia escrever 2x menos y menos 3 igual a zero, é a mesma coisa. Então, aí agora vocês têm toda a condição, a partir de 2 pontos, ter a equação da reta. Espero que tenham gostado, que curtam e compartilhem esse vídeo e tenha uma boa noite.